O arco-íris em volta do trono representa a sua aliança ou acordo com seu bem. É simbólico das 7 cores do espectro solar, produzidas por diferentes graus de vibração da energia universal, que no final resultam no universo visível. Quando passamos pelos 7 graus de oração já mencionados, o arco-íris está em volta de nós, porque estamos refletindo a nossa fé na presença de Deus interior, do mesmo modo que a água age como prisma ao transmitir a luz do sol. O jaspe e a sardônica representam o poder, o domínio sobre os nossos pensamentos. Os 24 anciãos representam todas as suas faculdades, sentimentos e atitudes reunidas na contemplação da presença e poder de Deus. As nossas 12 faculdades da mente, que olham para fora, devem olhar para dentro. Isso representa a disciplina das nossas faculdades mentais, que são coroadas de ouro. O ouro simboliza o poder, e quando aprendermos a disciplinar as nossas faculdades mentais, poderemos usar mais o poder de Deus e sua sabedoria. Há 24 horas no dia. As nossas 12 faculdades mentais funcionam durante as 12 horas do dia. E quando dormimos, as mesmas faculdades funcionam durante as 12 horas da noite. E do trono saíam relâmpagos, e vozes e trovões. E diante do trono estavam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos e trovões significam o movimento da consciência, do estado não condicionado ou condicionado. No ato criador mental e espiritual, passamos pelas 7 qualidades ou graus de sentimento chamados os 7 Espíritos de Deus. E de fronte do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e em volta do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um novilho, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus onipotente, que era, que é e que há de vir. O mar de vidro simboliza a mente em paz, sintonizada com o infinito. Os 4 animais significam a constituição quádrupla do homem. Também representam os 4 cavalos, a natureza espiritual, mental, emocional e física do homem. A outra propriedade do algarismo 4, que nos mostra a natureza de um sólido, deste modo revelando-nos a história da criação, pois sob o título de 1 está o que em geometria se chama de ponto. Sob o 2 está a linha. Se o 1 se estender, forma-se o 2. Se um ponto se estender, forma-se uma linha. Uma linha é extensão sem largura. Se acrescentar a largura, resulta uma superfície que vem sob a categoria de 3. Para fazer de um plano um sólido, é preciso uma coisa, profundidade, e essa adição ao 3 produz o 4. Há 4 estágios para se produzir um sólido. O mesmo se aplica a todo o resto. Temos de semear o solo, a essência criadora e a planta. Ao fazer a água no laboratório químico, temos o hidrogênio, o oxigênio, a centelha elétrica e a água. O algarismo 4 pode ser dramatizado de muitas maneiras, com as 4 estações do ano, 4 fases da lua, os 4 naipes do baralho, as 4 virtudes, a prudência, o autodomínio, a fé e a justiça, e os 4 elementos, fogo, água, ar e terra. Os 4 animais podem ser explicados como os 4 signos fixos do zodíaco: Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Leão representa o poder espiritual, e Touro significa o bezerro ou novilho, o animal de carga. Trabalhamos com nosso desejo para fazer com que ele se realize. Aquário, o homem, significa o carregador de água. A água significa a verdade, o que quer dizer que meditamos sobre a realidade do nosso desejo
despejando água, ou os sentimentos sobre o nosso ideal. Imaginamos o final feliz, permanecendo leais e dedicados ao nosso ideal. Escorpião representa a impregnação do nosso subconsciente ou estado completo. Poderíamos explicar esses 4 animais como 4 fases do consciente, a saber, consciente ou espírito, desejo, sentimento e realização. No versículo 8, 6 asas referem-se aos 6 dias da criação, ou o tempo necessário para impregnar a mente subconsciente ou chegar ao ponto de total aceitação mental. Temos de trabalhar com afinco em todas as fases de nossa vida para banir o negativismo e o pensamento destruidor de todo tipo. Devemos vigiar os nossos pensamentos, ideias, opiniões e reações e fazer com que nada atravesse o limiar de nossa mente que não seja aquilo que enche a nossa alma de alegria. Devemos trabalhar mentalmente pela oração até alcançarmos o sábado ou o 7º dia, que é a certeza íntima e a calma tranquila que se segue à oração. O 7º dia ou 7 espíritos referem-se aos 6 dias ou 6 passos que levam ao 7º dia de repouso ou convicção. Vemos que na Bíblia há referências constantes aos 6, como os 6 degraus do trono de Salomão e as 6 talhas de água na festa das bodas de Canaã. Todas essas referências significam a mesma coisa, pois a Bíblia utiliza coisas exteriores e concretas para representar movimentos interiores da consciência. As asas permitem que você se eleve acima das tormentas da vida. Com a sua compreensão da oração, você pode ser um paraquedista e voar sobre sua dificuldade para um porto de repouso e segurança. A presença de Deus dentro de você. Nessa fortaleza inexpugnável, ninguém o poderá sitiar. Ali você forma, molda e dirige o que está por vir. E adaptando a sua mente às verdades de Deus, pode produzir uma resposta perfeita para a sua oração. Dizer, é em nossa moderna maneira de falar, ver a integridade, a beleza e a perfeição de Deus por toda a parte, em todas as pessoas, em vez de aceitar a aparência da discórdia. Que era, que é e que há de vir significa que as verdades de Deus não mudam. São as mesmas ontem, hoje e para sempre. Você está agora vivendo na eternidade no processo da oração, não tenta criar nada. Apenas se identifica com aquilo que sempre foi, é agora e há de ser sempre. Capítulo 5. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte que bradava: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. O livro escrito por dentro e por fora é você. Todos os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você escrever, gravar ou imprimir em seu consciente, você os experimentará como a manifestação objetiva das circunstâncias, condições e fatos. O que escrevemos no interior, experimentamos no exterior. Temos 2 aspectos de nossa vida: o objetivo e o subjetivo, o visível e o invisível, o pensamento e sua manifestação. Os 7 selos são 7 estados de consciência. Nosso conceito passa por 7 estados de percepção em que espiritualizamos os nossos 5 sentidos, voltando-nos para dentro, para o poder espiritual. Então fazemos com que nossa mente consciente e subconsciente concorde e sincronize. Quando não há mais dúvida em nossa mente consciente ou subconsciente, a nossa oração é atendida. Você rompe os 7 selos quando disciplina os seus 5 sentidos e faz com que as 2 fases de sua mente concordem. Existem 7 selos. O primeiro é a visão, e significa ver a verdade em qualquer situação, como a saúde perfeita onde houver doença. O segundo é a audição. Você ouve as boas novas ao dar atenção à sua visão da saúde.
O terceiro é o olfato. Você cheira a verdade, chegando a uma conclusão positiva de que o Deus que fez o corpo pode curá-lo e você rejeita todos os outros alimentos, tais como os conceitos falsos e as ideias preconceituosas. O quarto selo é o paladar. Você prova a verdade, aproximando-se da ideia em sua mente por meio da meditação e ocupando a mente com frequência com o resultado perfeito daquilo que você deseja. O quinto selo é o tato. Você toca na realidade da sua oração ao sentir a alegria da oração atendida. Os dois outros selos, a saber, a sua mente consciente e a subconsciente, significam que quando você consegue disciplinar os seus 5 sentidos, os princípios masculino e feminino em sua própria mente começam uma interação harmoniosa. Realiza-se um casamento perfeito entre o seu desejo e a sua emoção, e dessa união nasce um filho, que é a solução do seu problema. Você é digno de abrir o livro quando dá atenção ao princípio criador dentro de si, utilizando-o devidamente. Você então começa a libertar os tesouros ocultos da saúde, harmonia, paz e beleza de sua vida. Então um dos 5 anciãos disse-me: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, venceu de maneira a poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá pode desatar os 7 selos. O leão é o rei das selvas. O homem também é um rei quando ele desperta para o poder de Deus dentro de si. Pode tomar posse de seu reino de conceitos, regular suas emoções e reações e recusar passaporte a qualquer pensamento negativo que queira entrar em sua mente. Pode promulgar decretos e ordens que devem ser obedecidos implicitamente, porque ele sabe que o que quer que decrete com fé e confiança, a sua mente subconsciente tornará válido, respeitará e fará aparecer em sua experiência objetiva. O poder do homem de pensar, imaginar e sentir construtivamente lhe dá o poder sobre todas as condições no seu mundo. Ele pode desatar os selos que estavam cobertos e selados pela ignorância, pelo medo e pela superstição. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro como morto, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, mandados por toda a terra. O cordeiro é o antigo símbolo do primeiro signo do zodíaco. O zodíaco significa o seu consciente e o infinito, onde se acham todos os tons, estados de espírito, sentimentos e vibrações. Você pode tocar qualquer tom, pois o homem é o teclado infinito de Deus. Que tom você toca? Sugiro que você toque a melodia de Deus, batendo as teclas da sabedoria, verdade e beleza, da harmonia, saúde e paz, da alegria, integridade e perfeição. O cordeiro significa que o seu consciente está sempre morrendo para o velho e ressuscitando para novas convicções de saúde, riqueza, etc. Se estiver doente, você pode separar-se do estado de moléstia e regalar-se mentalmente com a verdade de que Deus é a harmonia absoluta e a perfeição absoluta. E ao fazer isso, o velho estado morre e nasce o novo estado de consciência. Quando o Sol atravessa o Equador, no dia 21 de março, chamado o ingresso de Áries, os antigos diziam: Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pelo simples motivo de que quando o Sol passa pelo Equador na primavera, ressurgem todas as sementes geladas na terra durante os longos meses de inverno, e o deserto se regozija novamente e desabrocha como a rosa. Toda a natureza se regozija quando o brilho, o calor e a radiosidade da luz solar redimem o mundo das trevas do inverno para a alegria e o entusiasmo da primavera. Chamava-se o Cordeiro porque o Sol entrava no signo do Carneiro, ou Cordeiro. Simbolicamente, é a sua mente
ou inteligência iluminada pela luz ou sabedoria de Deus. Você possui essa sabedoria quando sabe que a força onipotente de Deus flui pelos seus processos mentais e imagens mentais. Portanto, você começará a reproduzir as qualidades, atributos e potencialidades de Deus por meio de seus processos de pensamento construtivos. O homem cria do mesmo modo que Deus cria. Deus se imagina ser alguma coisa, depois ele se torna aquilo que imagina ser. Os 7 chifres e 7 olhos são os 7 poderes e 7 percepções já explanados neste capítulo. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um cítaras e taças de ouro, cheias de perfumes, que são as orações dos santos. As taças de ouro cheias de perfume são o estado fragrante, a reação que satisfaz. Você não pode reprimir a alegria que surge quando consegue sentir a realidade daquilo por que rezou. Você tem uma cítara, porque a oração é a música da alma. Quando você caminha pela terra, a luz de Deus anda à sua frente, atrás de você, à direita e à esquerda, acima e abaixo de você. São essas também as 6 asas ou as 6 maneiras de Deus rodeá-lo. Os 4 poderes estão com você e cada qual tem 6 asas. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhares. Os milhares de milhares mencionados representam as centenas de milhares de pensamentos em sua cabeça. Nem todos construtivos. Por exemplo, você pode dizer: tenho medo, não posso, sou fraco, ressinto-me contra isso, etc. Quem está falando? Não é o infinito em você, nem o verdadeiro ser. Todos esses pensamentos devem morrer e você deve começar a pensar, falar e agir do ponto de vista da bondade infinita de Deus, da inteligência infinita de Deus, do amor ilimitado de Deus e da onipotência do ser infinito. Ao fazer isso, você começará a ouvir a voz dos anjos. Um anjo é um mensageiro de Deus, ou a verdade de Deus operando em sua mente. Os muitos anjos operando em sua mente são a fé, confiança, amor, alegria, boa vontade, entusiasmo e compreensão. Os anjos são atitudes da mente ou estados de consciência. Um anjo também é uma ideia ou desejo que você tenha. Dê atenção ao anjo. Identifique-se com ele mental e emocionalmente, e a coisa se realizará por meio da lei criadora de sua mente. Capítulo 6. E vi que o Cordeiro tinha aberto um dos 7 selos. E ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco. E o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu como vitorioso para vencer. E tendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, a fim de que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são, na verdade, os 4 animais de que falamos, e os 4 animais em atividade dentro de nós tornam-se os 4 cavalos. Nós tomamos consciência do funcionamento de nossa mente, compreendendo o significado desses símbolos pitorescos. Não devemos considerar como história coisa alguma no livro da Revelação, pois ele é puramente alegórico e místico. É por isso que é ininteligível para a pessoa média, pois o seu assunto é velado numa linguagem simbólica. Nos tempos antigos, o segredo era sempre guardado com relação à ciência sagrada, com o objetivo único de guardá-la e preservá-la dos ditadores, déspotas e tiranos.
bem como dos que eram considerados indignos de recebê-la. Os 4 cavaleiros representam os 4 elementos da nossa natureza, como os aspectos espiritual, intelectual, emocional e físico de nosso ser. O cavalo branco simboliza a presença divina em você, Deus, Eu Sou, e o Ser Supremo, a sua natureza espiritual. Você monta no cavalo branco quando compreender que a sua própria consciência ou percepção é a única causa, substância e poder. Quando você confia completamente na presença de Deus, quando dá toda a sua lealdade e todo o seu devotamento à soberania e supremacia do poder único, você está realmente montando o cavalo branco. O arco mencionado refere-se ao arco e flecha que simboliza a palavra que você envia. A palavra é o seu pensamento e sentimento íntimo que você envia. Em outras palavras, se você tiver uma ideia, esta é a flecha que você aponta para a mosca do alvo. Se você acertar o alvo, muito bem. As nossas orações são atendidas conforme a nossa fé. Portanto, todas as orações são atendidas no nível de nosso consciente. A palavra pronunciada em voz alta ou baixa não nos volta vazia, pois segundo a nossa crença, assim nos será feito. Quando você monta no cavalo branco, usa uma coroa, que simboliza vitória, realização, feitos. Quando você supuser que a força onipotente se movimenta a seu favor, será sempre vitorioso. Não existe um poder que desafie Deus ou o Espírito, que sempre se move como uma unidade. Quando você reza ou pensa, compreenda que é a onipotência pensando em você e não há nada que desafie o poder único. Faça isso e maravilhas acontecerão quando você rezar. As escrituras orientais referem-se ao cavalo branco da seguinte maneira. Pradyapati disse: quem a ti, Deus, procurar, sob a forma de um cavalo branco, te encontrará. Segundo as antigas lendas védicas, o sol era chamado de cavalo do zodíaco, que morria para salvar toda a carne. Esta é mais uma forma da grande alegoria do sol, comum a todas as religiões do mundo. O nascimento, morte e ressurreição do sol representam a mente despertando para o Deus interior. Depois, a morte da ignorância, do medo e da carência. E a ressurreição das qualidades e potencialidades de Deus se realiza. É disso que trata a religião. O cavalo vermelho simboliza a mente vitalizada por um desejo forte e maravilhoso de ser, de fazer e ter. O desejo é a base de todo modo concebível de vida. O desejo é a mola mestra de toda a ação. É a causa de todo sentimento e ato. Quando você deseja, quer produzir algo que só existe em sua mente. O desejo é a base de todo progresso. É a força por trás de todas as coisas. O desejo indica uma preferência por uma coisa em vez de outra. Implica uma seleção. O desejo é a voz de Deus em você, dizendo-lhe que se eleve mais. O desejo e a realização estão unidos como causa e efeito. Quando temos um desejo, há luta em nossa mente, porque nos achamos num estado dividido. A espada do espírito significa a percepção do poder espiritual que dissipa toda a negação na mente e traz a paz. A dúvida, o medo, as crenças tradicionais e preconceituosas, a prova dos sentidos, os vereditos do mundo e as circunstâncias nos desafiam em nossa mente. Devemos usar a espada da verdade, compreendendo que podemos vencer todos os problemas com o que sabemos. A nossa confiança e fé derivam da percepção do poder espiritual e da sua receptividade a nós e ao que nós pedimos, acreditando que receberemos. Você monta no cavalo vermelho, quando sabe que o Deus que lhe deu o desejo é o mesmo Deus que o satisfaz, e é fácil ao Pai interior realizar isso. Você agora está armado com a espada da verdade,
que decepa a cabeça dos pensamentos negativos, permitindo-lhe elevar o seu ideal ao ponto de aceitação. O estado velho está morto, e eis o novo. E tendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: Vem ver. E vi um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha na sua mão uma balança. E ouvi como que uma voz, no meio dos 4 animais, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Um dos significados de cavalo negro é o falso conhecimento, e a ilusão é o cavaleiro. Mas agora você está positiva e definitivamente chegando a uma decisão, ou um estado de equilíbrio em sua mente. O trigo e a cevada são substâncias de pão, significando o alimento do mundo, ou as crenças preconceituosas. Medimos isso com uma medida pequena, não dando poder algum ao medo, à dúvida e às ideias preconceituosas. E então a limitação ou o problema morrem de fome, pois jejuamos do medo e das falsas crenças e nos regalamos com a fé e a confiança no poder único que faz todas as coisas. Pesamos todas as coisas, raciocinando espiritualmente, sabendo em nosso íntimo que o medo, a dúvida e a preocupação não têm poder, nenhum princípio por trás deles, nada que o sustente, e que são um aglomerado de sombras sinistras na mente, uma ilusão de poder. Você monta o terceiro cavalo quando olha para o seu desejo e o pesa, no estado de espírito de receptividade, dizendo decidida e incisivamente a si mesmo: Isto vou aceitar, vou imaginar, sentir e continuar a ouvir as boas novas da possibilidade da realização do meu desejo e farei com que aconteça. Você baixou o braço da balança a favor do seu desejo, e em sua mente não há discussão. Você monta o cavalo negro como um cavaleiro exímio quando dá atenção às boas novas, em vez de à limitação e à negação. Nós não desperdiçamos o azeite e o vinho, o que é uma exortação para protegermos o crescimento do amor, azeite, para Deus, e o bem e da sabedoria, vinho, que é uma percepção da presença e poder de Deus e do modo de libertar os tesouros ocultos. E tendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem ver. E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia-o, o Inferno, e foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar a espada, a fome, e com a morte natural, e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo significa a morte, isto é, a morte do velho estado e o nascimento do novo. Quando alguma coisa morre, algo nasce. Todo fim é um princípio. Antes que alguma coisa seja criada, algo deve ser destruído. Você deve manter a ideia ou desejo em sua mente até não o desejar mais. O desejo agora está morto, assim como uma semente sofre a dissolução no solo, doando ou liberando a sua energia para outra forma de si mesma. O seu desejo penetrou nas camadas mais profundas da mente subconsciente, e o novo estado agora aparecerá. Você deve morrer para a sua limitação atual antes de poder viver para aquilo que deseja ser. O inferno, mencionado no versículo 8, significa Hades, a morada dos mortos, ou o ser subjetivo onde o velho estado é consumido e nasce o novo. Por meio da oração, você muda a mente subconsciente. Então desaparece o estado ulceroso ou canceroso. Seja qual for o problema ou a dificuldade, deve-se a um padrão negativo na mente subconsciente. E quando modificamos o subconsciente, a manifestação objetiva deve desaparecer. A 4ª parte mencionada significa o seu corpo, ambiente, condições e circunstâncias.
Quaisquer problemas que você possa ter em qualquer fase de sua vida podem ser transformados com a espada da verdade, pelo jejum mental do problema e regalando-se até se saciar com a solução. Depois ocorre a morte ou a dissolução do velho, e o ser infinito renova todas as coisas. E tendo aberto o quinto selo, foi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado, e clamavam em voz alta, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, dilatas tu o fazer-nos justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? No mundo exterior, a vingança significa desforrar-se, uma pessoa de alguém que a tenha prejudicado. Então aquele que a prejudicou tornará a vingar-se para procurar ficar quite. E assim, aquilo se torna um círculo vicioso, que não acaba nunca. Na Bíblia, vingança significa o equilíbrio ou a reivindicação da verdade. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. O Senhor é o nosso consciente. A vingança se dá no consciente quando expulsamos a inveja, o ciúme e outros estados negativos. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, e os substituímos por valores espirituais, as verdades eternas. Nós nos elevamos em consciência contemplando a Deus. Nós ficamos quites, isto é, conseguimos o equilíbrio, entramos na paz. Se alguém o magoou, compreenda que você, por meio do seu próprio processo de pensamento, magoou a si mesmo, permitiu que os seus próprios pensamentos e emoções se descontrolassem. Se você agora estiver zangado com alguém, reze da seguinte maneira: a harmonia, a paz e o amor de Deus, que percorrem o meu ser agora, também estão agindo sobre a outra pessoa. Continue a fazer isso frequentemente, e verá que todas as raízes da má vontade e hostilidade em seu subconsciente murcharão, e você estará livre. Você defendeu a verdade, e a verdade o liberta. Isto é a vingança devidamente compreendida. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua se tornou toda como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira, ao ser agitada por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. 6 é o número da criação, e quando a sua oração é atendida, há sempre um terremoto, porque há uma dissolução do velho estado antes de surgir o novo. A hora mais escura é a hora antes do amanhecer. O sol e a lua são símbolos antigos da mente consciente e subconsciente. Quando uma mulher dá à luz, saem dela sangue e água. Ela se esquece das dores do parto e perde-se na alegria de contemplar o recém-nascido. Tudo isso é simbólico do nascimento de uma nova percepção em nós. O saco de crina mencionado no versículo 12 significa disciplinar os seus pensamentos, afastando-se das tentações, das provas dos sentidos e depositando toda a sua confiança no divino. Para mim, converteste o meu pranto em dança. Tu desataste o meu saco de penitência e cingiste-me de alegria. Salmos 29:12. A figueira é um símbolo do doce fruto da árvore da vida. O fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23. Quando os figos verdes caem da figueira, os que ficam são os melhores. O mesmo se dá em nossa mente. Nós fertilizamos e damos atenção somente aos conceitos e ideias
que fortalecem, curam, abençoam e nos inspiram. Selecionamos o nosso desejo supremo. Nós o subjetivamos, o plantamos, pomos a nossa atenção sobre ele, pois repousamos até que a criação se dê. E o céu se recolheu, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Os nossos estados velhos se desintegram e desaparecem. Os montes e ilhas representam obstáculos, falsas ideias, fixas e dificuldades que desaparecem em presença da verdade que liberta. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá substituir? A ira de Deus é a ação do poder espiritual em seu corpo, mente e ambiente. Às vezes há uma crise na doença e o paciente parece piorar antes de melhorar. A presença salutar está agindo, destruindo todas as bactérias ou organismos virulentos e, de repente, a temperatura cai. O paciente sorri e segue-se a cura. O processo purificador da mente e do corpo chama-se de ira de Deus. A ira de Deus não significa a fúria de um Deus zangado. Ao contrário, significa a atividade do poder divino, fazendo do caos a ordem e restabelecendo a sua vida e seus negócios de acordo com o método divino, que é ordem, harmonia e paz. A ira de Deus poderia ser comparada a uma faxina anual, em que tudo na casa é tirado dos lugares e dá poeira por toda parte. Só quando você termina e recoloca tudo em seu devido lugar é que verá a ordem divina em toda parte. O dia da ira de Deus em sua vida é algo que vale muitíssimo a pena experimentar, pois significa Deus em atividade em sua vida, daí resultando harmonia, saúde, paz e fartura. Capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ângulos da terra, sustentando os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia da parte do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de fazer mal à terra e ao mar. Os 4 anjos estão dentro de você, o que quer dizer o conhecimento da sua natureza quádrupla. O primeiro anjo é a sua percepção de que o Espírito dentro de você é Deus, o poder supremo. O segundo anjo é o seu desejo, cuja realização libertaria você de qualquer situação. O terceiro anjo é o seu sentimento, convicção ou total absorção mental em seu desejo. O quarto anjo é a manifestação ou objetivação do seu desejo. O seu conhecimento da lei criadora e a sua função quádrupla permite que você escolha do tesouro do infinito todas as coisas que podem favorecê-lo ou fazerem-no prosperar. Os ventos citados são os estados de espírito ou sentimentos impressos sobre a mente subjetiva e que aparecem em uma experiência objetiva como forma, função, condições e fatos. Um anjo é uma atitude da mente, uma maneira de pensar. É o anjo que sempre anuncia o nascimento do nosso Salvador. Um conhecimento do funcionamento da sua mente subconsciente. É um anjo porque esse conhecimento lhe permite libertar-se de qualquer dificuldade. Um anjo é como a estrela da manhã, que anuncia o aparecimento do sol, que redime a terra das trevas e incendeia todo o céu numa chama gloriosa. O seu estado de espírito, de confiança e fé em Deus, é um anjo que vai à sua frente, tornando o seu caminho reto, alegre e feliz. O sol nasce a leste, para abrir e governar o dia. Simbolicamente, o anjo subindo de leste é a sua percepção do Eu Sou, dentro de você, como Deus. O seu Eu Sou é o Senhor Deus onipotente, a única causa, substância e poder no mundo.
A sua consciência de Deus dirige todos os outros anjos, pensamentos, ideias, desejos dentro de você. A sua percepção espiritual dirige e ordena todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Você está no comando e ordena os seus pensamentos da mesma maneira que um patrão diz aos seus empregados o que devem fazer. A alta voz mencionada no versículo 2 é a sua convicção dominante da bondade infinita de Deus, que vive na expectativa venturosa do melhor. Você é o homem de autoridade, ordenando aos seus servos pensamentos, ideias e conceitos, que deem atenção às coisas divinas, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados, 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. A terra é o seu corpo e seu ambiente, o seu mundo objetivo. O mar representa a sua emoção. As árvores são ideias e pensamentos que cresceram em atitudes e convicções fixas. E quando você assinala os servos de Deus na sua testa, está consciente e subconscientemente convencido das verdades que você afirma, e nada pode feri-lo, já que você não dá nenhum poder ao mundo ou aos fenômenos externos. A sua fronte representa a sua mente consciente, e quando a sabedoria divina de Deus unge o seu intelecto, você assinalou os servos de Deus em seu intelecto. Os seus pensamentos de agora em diante serão nobres e divinos, e um sentimento verdadeiro segue os seus pensamentos verdadeiros. O versículo 4 refere-se às nossas 12 faculdades da mente. O consciente multiplica e aumenta tudo em que toca. Os seus 12 poderes, quando disciplinados, são extremamente aumentados e, por isso, são referidos como 144.000. Quando você desperta suas faculdades, elas se tornam poderosas. Depois disto, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam de pé diante do trono e à vista do Cordeiro, cobertos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Todos os homens do mundo são prolongamentos de você. Você é a multidão. E os 2,5 bilhões de pessoas neste mundo são projeções de você. Quando os sinos dobram por alguém no mundo, também dobram por você. Só existe um homem, e nós somos todos manifestações do homem uno e da vida una. O homem não reconheceria as células de seu próprio corpo, se as visse ao microscópio, nem reconheceria o cabelo de sua cabeça, nem o sangue de suas veias. Igualmente, o homem não desperto e não esclarecido não reconhece outros homens como parte de si. Quando começamos a disciplinar as nossas 12 faculdades por meio da oração e da meditação, recebemos as palmas da vitória e do triunfo. Eu lhe disse: meu Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de uma grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Lavamos as nossas vestes quando disciplinamos as nossas faculdades mentais, atitudes e sentimentos. Em outras palavras, nós nos vestimos mentalmente para Deus, e quando entramos em sua presença, usamos as vestes como estados de espírito de amor, alegria e expectativa. Não podemos chegar à mesa do banquete de Deus usando as vestes do medo, raiva, ciúme, ressentimento, preconceito, condenação. Nós nos purificamos, derramando amor sobre os outros, desejando-lhes saúde, felicidade, paz e boa vontade. O amor é o cumprimento da lei da saúde, fartura e segurança. O branco significa pureza e sinceridade. O sangue do Cordeiro significa a vida e o amor de Deus.
Ao entrarmos na consciência do amor de Deus, tudo que não parecer com Deus, em nossa mente ou coração, se dissolve. O sangue significa vida e a vida é amor. E Deus é amor. Quando você dá a vida, amor e atenção às ideias que elevam, favorecem e curam, você é salvo pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro é um símbolo universal de sacrifício, do sacrifício de desistir de nossos pensamentos e emoções negativas e paixões destruidoras com o propósito de fazer um lugar na alma para as qualidades da bondade, verdade e amor. Renunciamos ao menor pelo maior. Sacrificamos um modo de vida inferior a fim de cultivar e desfrutar uma vida superior. Todo progresso é um sacrifício, nesse sentido. Os sacrifícios e oferendas queimadas significam em geral a regeneração e desenvolvimento espiritual do homem pela sabedoria, verdade, beleza e amor. Em linguagem simples, o Cordeiro de Deus é o desejo de seu coração, pois o desejo é o dom de Deus. E você deve sacrificar ou oferecer o seu desejo, sentindo a sua realidade, de modo que ele morra em seu subconsciente e seja ressuscitado como oração atendida. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e o que está sentado sobre o trono habitará entre eles. O homem de mente espiritualizada senta-se sobre o trono de seu próprio consciente, mantendo o controle de suas 12 faculdades, e julga tudo de acordo com os padrões espirituais e a verdade de Deus. Capítulo 8. E tendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O 7º selo é o mesmo que o 7º dia, ou o 7º tom, que significa o sossego, o repouso, o silêncio que se segue à verdadeira oração. Meia hora significa meio tempo, que é um termo indefinido, pois não sabemos nada sobre o mistério da criação. Os caminhos do nosso subconsciente são insondáveis. Não sabemos como, onde, nem por que meios vem a solução. Vem de maneiras que ignoramos, por caminhos desconhecidos, e numa hora em que não a esperamos. Semeamos uma ideia no subconsciente, meditando sobre ela. Ali ela faz a sua gestação, no escuro, e, quando o momento chega, a sabedoria subjetiva faz com que aconteça a seu modo. E veio outro anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram-lhe dados muitos perfumes, a fim de que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. Os 7 anjos das 7 igrejas são 7 graus de percepção. Disciplinamos esses 7 graus de percepção, 7 estados de consciência. Depois fazemos soar as 7 trombetas, e essas tocam, chamando a ação. Isto significa que de nossa meditação em silêncio surge um estado de espírito, sentimento e confiança na lei, sabendo que surgirá uma resposta. Tudo isso se realiza sem esforço ou tensão, apenas um conhecimento íntimo e silencioso da alma. E o fumo dos perfumes das orações dos santos subiu da mão do anjo até a presença de Deus. Isto significa que o nosso consciente está no lugar em que a vista parece tão bela, tão perfumada, que todos os nossos sentidos se voltam para dentro, para o nosso bem. O nosso bem tornou-se vivo em nosso coração. Vemos e ouvimos interiormente. Isto é o perfume. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e formou-se uma chuva de granizo, e fogo misturados com sangue, que foi atirada sobre a terra, e foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar
como um grande monte ardente em fogo, e converteu-se em sangue a terça parte do mar. E a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus pereceu. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, a arder como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas converteu-se em absinto. E muitos homens morreram por causa daquelas águas, porque se tornaram amargosas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de maneira que se obscureceu a sua terça parte, e não resplandecia a terça parte do dia, igualmente da noite. E olhei e ouvi a voz de uma águia, que voava pelo meio do céu, a qual dizia em voz alta: Ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos três anjos que vão tocar a trombeta. Temos aqui uma história da modificação do estado antigo para o novo. Os nossos estados de espírito, pensamentos e limitações são queimados pelo fogo do amor divino e pelo pensamento construtivo. Uma árvore representa opiniões e ideias fixas que se criam em sua mente. Uma nau representa emoções e sentimentos. A terça parte representa a Trindade, ou os atos criadores mentais e espirituais que nos permitem destruir todas as formas negativas na mente subconsciente. A Trindade é a mente, a ideia e a expressão, ou o pensador, o pensamento e a ação. A Divina Trindade é conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo, que significa consciente, ideia e sentimento. A quarta parte é a manifestação objetiva daquilo que sentimos ser verdadeiro. No versículo 8, quando diz: "E converteu-se em sangue", o mar, sangue representa a vida. E quando estamos muito negativos e deprimidos, temos uma tendência para resistir ao influxo do poder espiritual. As águas da vida são amargosas. Significa que a nossa mente e emoções estão cheias de amargura, rancor, hostilidade, enquanto estamos separados de Deus e sua paz. A oração ou a prática da presença de Deus destruirá esses estados e seremos curados. Capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu um fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E escureceu-se o ar, e o sol com o fumo do poço. E do fumo do poço saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado um poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as frontes. A estrela caída do céu significa Lúcifer, portador da luz, ou Satanás. E ele disse-lhes: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Como caíste do céu, ó astro brilhante? Isaías 14, 12. Lúcifer ou Satanás podem, em um sentido, ser comparados com Judas. Judas trai, que significa revela, Jesus e depois se suicida. De modo que quando Judas, ou o nosso sentido de falta ou limitação, morre, isso dá lugar ao nosso Salvador ou estado de consciência salvador. Quando um homem morre para a crença na pobreza, ele nasce para a ideia da riqueza. Quando o homem morre para o ódio, dá lugar ao amor. Quando morre para a raiva, dá lugar à harmonia e boa vontade. Lúcifer também poderia ser comparado a Vênus. Vênus, a estrela da manhã, anuncia ou revela o nascimento do Sol. Igualmente, o nosso problema revela o nosso Salvador.
Se você está na prisão, quer a liberdade. Se doente, quer a saúde. Se com sede, quer água. A água seria o seu salvador se você estivesse morrendo de sede no deserto. Lúcifer, como Judas, é a nossa sensação de falta, que deve morrer antes que o Salvador possa entrar. Não podemos ter o nosso Salvador, o estado que nos favorecerá antes que o sentido de falta desapareça de nosso consciente. Quando Lúcifer, sentido de falta, cai do céu, consciente, ele proclama o nosso Salvador. O nosso Salvador é a realização do desejo de nosso coração. Os versículos 1 e 2 referem-se à mente subjetiva, que é o lugar da morte ou dissolução, dos estados negativos, complexos, medos, etc. É também a lei da vida. A mente que depositamos no solo sofre a dissolução, ao mesmo tempo que transmite sua energia, vitalidade e força a outra forma de si. A semente primeiro deve morrer para dar vida a algo novo. O nosso desejo deve morrer no subconsciente, o que se dá sempre que conseguimos, pelo sentimento, impregnar a nossa mente subconsciente. Aí surge a manifestação, ou a resposta à nossa oração. O selo de Deus nas frontes significa a sua convicção da supremacia do poder espiritual. A fronte significa o seu intelecto, ou mente consciente, que tem noção dos valores espirituais. O selo de Deus está em sua fronte quando você sabe que a lei de Deus reage imediatamente ao seu pensamento positivo. Temos uma nova natureza, ou nome, porque a nossa segurança, nossa confiança e nossa fé são capazes de conceder a vida. Há cada vez mais qualidades divinas em nossa vida. Os gafanhotos representam um alimento dos 5 sentidos, que nos perturbam e assustam. Mas quando sabemos que o mundo exterior não tem poder sobre nós e que somente o Espírito é a causa, estamos livres, e os gafanhotos ou temores do mundo não nos perturbam. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz dos 4 cantos do altar de ouro, que está diante dos olhos de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Os 4 cantos são símbolos da sua consciência e seus 4 poderes, já explicados como Pai, consciente, Filho, ideia, desejo, Espírito Santo, sentimento de integridade ou unidade com o seu desejo e a 4ª parte, objetivação do seu desejo, ou o Filho manifestado. O versículo 14 é o mesmo que o versículo anterior, indicando um movimento de impulso, como consciente. Eufrates significa o poder criador dentro de você, pelo qual você frutifica e faz aparecer a glória de Deus. E o número do exército de cavalaria era de 200 milhões, porque ouvi dizer o seu número. E vi assim os cavalos na visão. Os que estavam montados neles tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saíam fogo, fumo e enxofre. Os vastos exércitos de cavalaria representam o poder ilimitado da presença de Deus. Os homens mortos pelo fogo representam pensamentos, opiniões, crenças que são dissolvidos pelo fogo ou a inteligência divina e a compreensão das verdades de Deus e da vida. Os conceitos espirituais ou os exércitos do céu destroem os pensamentos falsos e supersticiosos e as tendências negativas do homem. Capítulo 10. Então vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e com um arco-íris sobre sua cabeça. E o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar,
e o esquerdo sobre a terra, e gritou em alta voz, como um leão quando ruge. E depois que gritou, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E depois que os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes, eu dispunha-me a escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as palavras dos 7 trovões e não as escrevas. O livrinho é a mente subjetiva, em que escrevemos e gravamos todos os conceitos, todas as nossas impressões e crenças. O pé direito sobre o mar significa disciplinar a mente pela boa compreensão da lei. Nós estamos todos vivendo no mar da mente e emoções, e temos de aprender que o caminho do amor está aberto a todos em todas as circunstâncias. E nele você pode pisar neste momento. Não é preciso um treino especial para pôr o seu pé direito sobre o mar. Os pés significam a compreensão, na linguagem bíblica. Você pode começar neste momento a expulsar com firmeza de sua mentalidade todos os pensamentos de animosidade, amargura ou condenação pessoal, de ressentimentos e toda e qualquer coisa que contrariar a regra de ouro e a lei do amor. Passe a amar as verdades eternas, o amor, a bondade, a verdade, a boa vontade, honestidade e justiça. O amor o curará, o amor o consolará e abençoará de inúmeras maneiras. O amor iluminará o seu caminho e lhe dará paz de espírito. Você coloca o seu pé na terra neste sentido. A terra significa a manifestação, tal como o seu corpo, ambiente, condições, etc. O pé esquerdo significa que você sabe que a condição subjetiva sempre há, de derrubar a condição objetiva. Você pode sempre retrair-se e visualizar o modo como quer que sejam as coisas, e os movimentos interiores e silenciosos do consciente produzirão condições externas que se adaptem à sua convicção interior. Todas as dúvidas e medos desaparecem quando tomamos consciência do poder oculto. Os 7 trovões são 7 qualidades do consciente. O anjo forte citado é a sua convicção inabalável, que vem do céu, da sua própria mente iluminada. 7 quer dizer completo, que por sua vez simboliza o leão, o estado vencedor do consciente. O versículo 4 transmite o conselho de que devemos ficar tranquilos e convictos de que a nossa oração está atendida. O adversário ou pensamento negativo pode entrar em nossa cabeça para desafiar-nos ou perturbar-nos. Não devemos dar ouvidos senão aquilo que sabemos ser verdade. Devemos sentir o nosso novo conceito, aceitá-lo e esperar com fé que, acreditando nele até o nosso novo conceito, se dê a manifestação. E fui ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. E ele disse-me: toma o livro e devora-o, e ele fará amargar o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Quando ouvimos pela primeira vez que o poder criador reage a todos os nossos pensamentos, ficamos muito entusiasmados, e isso parece doce e fragrante. No entanto, às vezes os nossos sentidos se deixam dominar pelo que vemos e ouvimos, e perdemos a nossa verdadeira percepção do poder único. Quando admitimos outro poder, começamos a nos opor e a resistir a ele. O nosso desejo ou ideal, nessas ocasiões, é como o alimento que não digerimos direito. Fará amargar o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Quando você contempla o seu desejo, gera um novo estado de espírito. Mas se achar que há alguma coisa que o bloqueie, ou algum agente externo que o possa frustrar, então você estará na situação especial e difícil de brigar com seu próprio pensamento. Isso cria confusão, irritabilidade e raiva. É uma briga em sua mente que se assemelha à briga no estômago, quando o alimento não é digerido nem assimilado direito. Se você acredita num poder do mal, está na verdade negando o poder do Deus único.
e sua onipotência. Isso cria um conflito e não conseguimos digerir, absorver e assimilar o nosso desejo ou consciência. A solução de toda a questão é que você tem de identificar-se com o poder universal, de onde vem a sua força, poder e fé. Lembre-se de que você é um filho de Deus, e todos os poderes de Deus estão trancados dentro de você, do mesmo modo que a palmeira está toda dentro da semente. Torne-se receptivo agora e diga: aceito o meu bem, Deus o deu a mim, e permito que ele tome forma em minha experiência. E disse-me: é necessário que ainda profetizes a muitas nações, e povos, e homens de diversas línguas e reis. Devemos sempre profetizar, sentindo e sabendo que a bondade infinita de Deus está sempre a envolver-nos e que somos canais para o divino. O nosso estado de espírito, sentimento, animação interior determinam o nosso futuro. Devemos tornar-nos o verdadeiro profeta e profetizar ou expor apenas aquilo que é verdadeiro de Deus em nossas vidas. Segundo a nossa fé em Deus, assim nos será feito. Capítulo 11. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas o átrio, que está fora do templo, deixa-o de parte e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e eles hão de pisar a cidade santa durante 42 meses. E darei às minhas 2 testemunhas o poder de profetizar, vestidas de saco, durante 1260 dias. A vara é um símbolo de autoridade exercida ativamente. O consciente é a única autoridade. Não podemos ter nada a não ser pelo direito do consciente. O poder é medidor. O homem é medidor. Medimos o templo de Deus por nosso grau de fé, percepção ou convicção interior da infinita bondade de Deus. E segundo a nossa medida, ou grau de aceitação ou receptividade, assim nos é feito. No versículo 2, o átrio é o mundo das aparências. Não medimos o átrio porque trabalhamos no reino interior da mente. E aquilo que sentimos e aceitamos como verdadeiro no interior, experimentaremos no exterior. 42 meses indica um tempo indefinido. Ao pé da letra, significa 3 anos e meio. O algarismo 4, no simbolismo da Bíblia, significa objetivação ou manifestação, o ciclo completo. Em outras palavras, o modo pelo qual a nossa oração será atendida nos é oculto. E não sabemos o dia, hora ou minuto em que a solução virá, com a cura em nossas asas. Os nossos pensamentos, medos, opiniões e ideias negativos têm de ser redimidos pela luz de Deus. Do contrário, poderão espezinhar ou impedir de uma manifestação e demonstração perfeita à espiritualidade ou consciência de Deus no interior do homem. Estes são 2 oliveiras e os 2 candeeiros, postos diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas, que devorará os seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm poder de fechar o céu, para que não chova durante o tempo que durar a sua profecia. E têm poder sobre as águas, para as converter em sangue, e de ferir a terra com todo gênero de pragas, todas as vezes que quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará guerra contra eles, e vencê-los-á e matá-los-á. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Esses versículos tratam da história das 2 testemunhas que são o amor e a sabedoria. Amor e a lealdade e adesão ao poder único. E sabedoria representa a ideia verdadeira.
Esses dois dão testemunho de um terceiro que virá. O Filho ou resposta à nossa oração virá quando nosso eu sou se casa ou se une ao nosso ideal. As duas testemunhas ou duas oliveiras representam o modo pelo qual o óleo ou natureza de Deus ou o Espírito surge manifestado em nossas vidas. A união de duas coisas produz uma terceira. A união de um pai e uma mãe produz um filho. A sua ideia verdadeira e envolvida no amor aparecerá como forma, função, experiência, condição ou fato. A fera que sobe do abismo representa um pensamento tradicional ou preconceituoso, dominante que o intimida, impedindo que as duas testemunhas dentro de você funcionem, de modo que elas permanecem aparentemente inativas. No entanto, a verdade vence sempre. O erro não tem princípio algum a apoiá-lo, e nada que o sustente, e se você continuar a afirmar as verdades de Deus com fé e amor, o erro, o adversário, será expulso do céu, a sua mente sintonizada com o infinito. A cidade de Sodoma e os corpos mencionados no versículo 8 significam o mundo dos 5 sentidos, onde a tirania das ideias preconceituosas e paixões negativas reina soberana. Quando o nosso consciente é indisciplinado, é como um sodomita, uma prostituta, junta-se a qualquer coisa, isto é, coabita com a inveja, ciúme, ódio, vingança, ganância, luxúria, etc. No versículo 8, disse que o nosso Senhor foi crucificado em Sodoma e no Egito. O seu Senhor é a ideia dominante em sua mente, aquilo a que você dá maior atenção. Se você desejar uma cura, desvie a atenção do seu corpo, suas dores e males, e focalize-a toda sobre a ideia da saúde e harmonia. Continuando a fazê-lo com fé e convicção, isso se torna uma força dominante em sua vida. E essa ideia é impregnada no Egito de sua mente subconsciente, onde fica gestando no escuro. Disse que morre na mente subconsciente e depois de algum tempo ressuscita como saúde perfeita para você. O seu Senhor ou ideia dominante passou da sua mente consciente para sua mente subconsciente. Além disso, ao encher a sua mente com a verdade do poder salutar, do amor de Deus, você expulsou da mente tudo de semelhante a Deus ou ao bem. Os corpos mencionados no versículo 8 representam a destruição e os pensamentos negativos em sua mente. E o 7º anjo tocou a trombeta, e ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O 7º anjo representa a satisfação, a convicção, o som interior, ou o movimento do coração, que nos diz que está tudo bem, que repousamos em Deus. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu a arca do seu testamento, no seu templo. E sobreviveram relâmpagos, e vozes, e um terremoto, e uma grande chuva de pedra. Você constrói a sua arca no entendimento da sabedoria, presença e poder de Deus. A arca é construída sobre a base de que o que é verdade de Deus é verdade de você. Você pode construir essa arca no meio de todos os erros e ideias preconceituosas em sua mente. Continuando os seus exercícios mentais e espirituais, um terremoto se dará, no sentido que tudo que for dissemelhante a Deus ou a verdade será destruído em sua vida. Parecerá um terremoto porque o velho será destruído, e um homem novo aparecerá, transformado pela fé e o amor de Deus. A sua arca é a sua aliança ou acordo com o ser Deus dentro de você, no sentido de que você herdará tudo o que tem o Pai. Tudo o que o Pai tem é meu. João 16,15. A destruição e o aniquilamento de todos os seus preconceitos tradicionais e ideias errôneas por meio do fogo do amor divino é realmente o terremoto, que destrói o velho e dá origem ao novo. Eis que eu renovo todas as coisas.
Apocalipse 21:5. Capítulo 12. E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estando grávida, clamava com as dores do parto, e sofria tormentos para dar à luz. E foi visto um outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as precipitou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. O sol e a lua representam suas mentes consciente e subconsciente. A coroa de 12 estrelas na cabeça indica a mente consciente, iluminada, disciplinada, que só nutre os conceitos nobres, divinos. Quando há um acordo entre as mentes consciente e subconsciente, as nossas orações são sempre atendidas e seguem-se inúmeras bênçãos. Se 2 de vós se unirem entre si sobre a terra e pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Esta é uma simples declaração da lei de sua própria mente, indicando que quando você se une mental e emocionalmente com o seu desejo, a mente subjetiva torna válida e faz acontecer aquilo que você pede. Você é a mulher vestida do sol, quando está mentalmente casado com o seu ideal mais elevado. O dragão é Satanás, o adversário, a força negativa. Os nossos pensamentos chegam aos pares. Cada ideia boa e maravilhosa que você tem pode ser desafiada instantaneamente por algum pensamento negativo e ignóbil, o seu oposto. Já deve ter reparado que quando você afirma uma saúde perfeita para um amigo seu, ocorre-lhe a ideia: ele não tem cura, não pode sarar, etc. O dragão que está diante da mulher prestes a dar à luz é a negação, a mente cheia de preconceitos tradicionais, a falta de compreensão, as ideias falsas, e tudo tende a tentá-lo a se afastar da sua confiança no seu bem. Embora ele me mate, ainda confiarei nele. Você pode sempre erguer-se em sua mente acima de qualquer obstáculo, desafio, tentação, preconceito e todas as provas objetivas. Tenha confiança no poder criador único, e essa atitude lhe permitirá pensar acima de todas as formas sugeridas pelas ideias preconceituosas, e você conseguirá fazer com que se realizem todos os desejos queridos de seu coração. Se você permitir que o conceito falso e errôneo do mundo governe a sua mente, matará o filho, ou a nova percepção de Deus em sua mente. O poder interior ou ideia espiritual é mencionado na Bíblia como um filho. A mente subconsciente é a mulher, citada na Bíblia, e a sua percepção da presença, poder e inteligência de Deus, trancadas nas profundezas de seu subconsciente, é descrito como uma criança. Quando a nossa mente consciente descobre que o Deus do interior é o espírito de todos nós, a nossa própria vida, começamos a usar esse poder. Chama-se a isso o nascimento da criança. A velha forma habitual do pensamento, o Deus teológico, que mora no céu. Um ser antropomórfico que nos castiga e nos põe à prova. Todos esses conceitos nos vêm à mente para desafiar o nosso novo conceito. Devemos constantemente lembrar-nos desse poder interior, alimentando e guardando a nossa fé nessa presença de Deus. E ao fazermos isso, a criança ou nossa ideia de Deus se tornará mais forte e maior até que a sua sabedoria tome conta de toda a nossa vida. E deu à luz um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto,
onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado para si a sustentarem durante 1260 dias. E houve no céu uma grande batalha. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão, com os seus anjos, pelejavam contra ele. Porém estes não prevaleceram, e o seu lugar não se achou mais no céu. A mulher que fugia para o deserto significa que você se retira para o lugar secreto dentro de si, onde caminha e fala com Deus. Ali você vive além do tempo e do espaço. Você está só no silêncio, e estar só no silêncio é estar só com Deus. Deus habita no silêncio. A verdade é vivida no silêncio. A verdade é sentida no silêncio. Você está na fortaleza inexpugnável. Ali ninguém pode cercá-lo. Em sua meditação e comunhão com Deus, você dá lugar ao seu ideal, sabendo que o que você reivindica, sempre como verdade, acontecerá de maneiras desconhecidas para você. Miguel e seus anjos, que lutaram contra o dragão, ignorância, medo, superstição, representam a sua fé e confiança no Onipotente, que faz acontecerem todas as coisas de acordo com a sua crença. Miguel significa mover-se ajustadamente em uma direção, unilateralmente, de visão, uma unidade completa e feliz, com o seu mais elevado bem. Quando você reza, invoca Miguel e seus anjos. Você reúne as suas faculdades e atitudes mentais e se regala na mesa do banquete de Deus, regozijando-se com a verdade de que Deus é o doador e o dom, e o homem é o recebedor. Com a sua espada da verdade, a clareza de pensamento e sua compreensão da lei de Deus, você mata o dragão, sem piedade, decepando-lhe a cabeça com o fogo do amor divino e a fé de Deus. Capítulo 13. E vi levantar-se do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como pés de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe a sua força e um grande poder, e vi umas das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra, cheia de admiração, seguia a besta. E adoraram o dragão, que deu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem há semelhante à besta? E quem poderá pelejar contra ela? A besta mencionada aqui é o dragão, que representa todos os nossos estados de espírito negativos, as nossas crenças mundanas, as velhas situações. O dragão funciona inversamente, de fora para dentro. Os 10 chifres são 5 sentidos dobrados, olhando para fora com limitações e ao mesmo tempo impregnando-nos intimamente com o que ouvimos, vemos e sentimos por fora. O mar é o nosso consciente indisciplinado. A nossa mente está caótica e confusa enquanto não definirmos positivamente a nossa meta, trabalhando para um objetivo preciso. Devemos alimentar a mente com premissas verdadeiras. Devemos deter-nos sobre ideias que curem, favoreçam, inspirem, elevem e enchem a nossa alma de alegria. Gostamos de nos agarrar ao velho. No momento em que temos um desejo pelo novo, brigamos com ele. Essa resistência ao novo é o dragão que se opõe à ideia nova em nossa mente. A limitação ergue sua cabeça e o nosso ideal querido, ou empreendimento, plano, projeto é ferido. Podemos e devemos sanar a situação, expulsando o velho, aceitando o novo. Este é o círculo do consciente, em que morremos para o velho e ressuscitamos para o novo.